Tecnicamente, o mercado americano já está num bear market, né? Ou seja, está no mercado de baixa. Essa conclusão se dá quando o mercado se afasta mais de 20% da sua máxima histórica. Esse aqui é o gráfico dos futuros do S&P 500, que já caiu da sua máxima formada em fevereiro, 21%. Então o mercado caiu da máxima até a mínima mais de 20%. Logo, tecnicamente, o pessoal enquadra isso como um bear market, como um mercado de baixa. O intuito aqui desse vídeo é comentar algumas ações, as ações que mais caíram, e concluir se elas são oportunidade ou se não, né? Se de fato são papéis que tendem a continuar a sua queda, tá? Então esse aqui é o gráfico do S&P, como eu acabei de falar. O intuito não é falar dele, porque a gente fala dele todos os domingos no nosso canal do YouTube, né? Pois bem, vamos começar falando aqui da AMD, né? Provavelmente você conhece, né, AMD de placas de vídeo, e esse foi um papel que da sua máxima, que foi formada ainda ano passado, lá em março de 2024, ou seja, não subiu junto com o mercado ano passado, que subiu forte como um todo. Da máxima, a AMD já caiu 66%. A gente está analisando aqui o gráfico semanal dos ativos, e são esses gráficos que a gente vai analisar juntos, né? Então veja que o mercado deu uma bela esticada, e a gente tem agora a AMD indo em busca do seu próximo suporte, que é a mínima do ano de 2022. E o mais interessante é o seguinte: como o mercado rompeu o seu topo lá de 2021, né? O rompimento foi aqui no começo de 24, e esse rompimento foi em falso. O que isso significa? Significa que deve haver um falso rompimento para baixo também, ou seja, pouco provavelmente o mercado pararia aqui nesse suporte. Provável que o mercado faça um falso rompimento para baixo. É verdade, no curtíssimo prazo aqui o mercado esticou, pode até dar uma descansada, né? Temos aqui gaps ocultos para o mercado fechar, mas por um prazo um pouquinho maior o cenário é baixista para esse ativo, que tende a buscar agora a mínima lá de 2022 e quiçá até mesmo cair um pouquinho mais. Como é que a gente pode projetar esse movimento de queda a partir aqui do fundo, caso o mercado de fato venha a perder o fundo? Primeiro, caso ele vá buscar o suporte, né? Até o momento é o sinal que a gente tem, né? A gente faz o seguinte, ó, a gente mede o quanto que o mercado se afastou do seu topo e pega essa amplitude e joga para baixo. Então, a partir do fundo, o objetivo ficaria mais ou menos aqui, ó, ficaria lá na região dos 40 dólares. É, meus caras, é verdade, né? Então, esse aqui seria o movimento esperado para a AMD, tá? Ou seja, já concluímos aqui que temos que ter muito cuidado com esse papel, não é só sair comprando assim desesperado só porque caiu muito, né? Da máxima foi o papel que mais caiu, 66%. O próximo ativo que eu quero compartilhar são as ações da Tesla, né? A Tesla, da sua máxima, que foi formada no finalzinho do ano passado, não, né? Foi formado, assim, finalzinho do ano passado, meio de dezembro, o papel já caiu 55%. Veja como o mercado cai, e quando ele cai, como ele cai rápido, né? A gente teve a Nasdaq da mesma maneira que a AMD rompendo o seu topo histórico em falso, né? Isso aconteceu no final do ano passado. O que a gente espera? Que o mercado faça o mesmo para baixo. O grande suporte da Tesla está lá na região dos 100 dólares, 105 dólares, que é a mínima do final do ano de 2022, ou seja, praticamente a mínima de 2023, né? Então, eu não duvido que o mercado, por ter rompido o seu topo em falso, faça o mesmo com o seu fundo, né? Vindo não só testar o seu fundo lá na região dos 100 dólares, mas perder o seu fundo. Obviamente, aqui no caso da Tesla, a gente tem vários suportes intermediários, né? Acredito que o primeiro suporte mais importante esteja aqui na casa dos 190 dólares, o próximo aqui na região, que é a mínima do ano passado, na realidade, né? Na faixa dos 140 dólares, para aí sim termos a busca lá da mínima do ano passado, e como eu disse, como o mercado rompeu em falso o topo histórico, não duvido que o mercado rompa em falso o seu fundo prévio, tá? Então, mais um papel aí que caiu bastante esse ano, mas eu não vejo uma oportunidade amigável, pelo menos nesse momento, para se avaliar uma compra. O próximo papel que eu compartilho com os amigos é a Amazon, né? Papel que caiu 35% desde a sua máxima histórica, que foi formada em fevereiro, né? Fevereiro. Então, ao contrário dos outros ativos, aqui a gente não teve um falso rompimento, então aquela técnica da gente buscar um alargamento não se aplica aqui na Amazon, né? A Amazon chegou, melhor, não chegou ainda, né? Num ponto de suporte muito importante, que é a mínima de 2024, ou seja, ela não reverteu todos os ganhos de 24, ao contrário do índice, né? A gente teve esse movimento acontecendo na Nasdaq, teve esse movimento também acontecendo no S&P 500.
certo? Então, pelo menos nesse primeiro momento, aqui seria um bom suporte para este ativo. A gente até poderia dar uma espiada no gráfico mensal da Amazon, né, e perceber que realmente, né, é aqui nessa região que nós temos, na realidade, só uma mínima, né? Não tem nada tão relevante aqui, é só uma mínima. Olha só, se a gente olha o gráfico mensal da Amazon, não fica tão amigável assim. Não fica nada amigável na realidade. Então aqui eu me obrigo a considerar até mesmo esse gap oculto aqui do gráfico mensal da Amazon, que já vem aí com o seu terceiro mês de queda consecutivo, né? O mínimo que a gente deveria esperar aqui depois de uma queda de 35% é algum sinal de força, né? É um candle comprador. Depois dessas barras importantes que estão aí acontecendo. Ainda é cedo para a gente avaliar gráfico mensal, mas esse gap oculto que a gente acabou de avaliar está lá na casa dos 140 dólares, tá? Próximo ativo, Meta. Meta caiu também por volta aí de 35% da sua máxima, que foi formada em fevereiro, né? Então aqui o gráfico da Meta, se a gente afasta esse gráfico, a gente também não tem aquele mesmo processo de falso rompimento. O mercado acelera para baixo, o suporte mais importante que a gente tem mais próximo aqui fica na casa dos 450 dólares, né? O papel fechou hoje aproximadamente em 505, 506 dólares. Ali nós temos um suporte relevante. Vamos dar aquela espiada no gráfico mensal da Meta. Veja que aqui no mensal, pelo menos até o momento, uma sombra está se formando, mas ainda é cedo para a gente avaliar gráfico mensal, né? Muito cedo. Aqui a gente pode, na realidade, considerar esse patamar aqui como um suporte forte, porque é um gap oculto e é um antigo topo histórico, né? Que é a máxima de 2021, que o mercado rompeu em linha reta, né? Ou seja, foi uma zona que o mercado ignorou, não levou em consideração, ou seja, uma zona que ganha força caso o mercado se aproxime dela, né? Então aqui teríamos um movimento esperado para Meta, certo? Gráfico semanal e o mensal avaliados. Vamos agora avaliar a Apple. O outro papel que caiu muito forte, caiu também aí por volta de 35%, tá? Foi um papel que após o seu rompimento da máxima de 23, chegou a andar, chegou a fazer um movimento, saiu aqui da casa dos 200 dólares, foi para a zona dos 250 dólares e apresenta agora aí um forte movimento de queda. Se aproxima, sim, de uma região importante, que é a faixa aqui dos 160 dólares. Se o mercado perder esta zona, a gente tem como próximo objetivo esta faixa dos 126, né? Aqui no caso da Apple, a gente teve um movimento lateral aqui, né? Um formato, deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra linha, que nos ajude um pouquinho melhor. Aqui, ó. Aqui, peraí. Ela ficou de outra cor, né? Vocês não conseguem ver. Eu teria que alterar as configurações aqui. Então eu vou usar a outra ferramenta. Ó, então a gente teve aqui um movimento mais lateral, né? Então a gente poderia esperar algo nesse sentido, caso a gente tenha a Meta atingindo essa região aqui dos 165, está quase ali praticamente, né? 160 dólares. Abaixo desse patamar, o próximo objetivo realmente fica lá em 125. Mas aqui é um dos poucos papéis que está em cima aí de uma zona de suporte relevante. Se a gente olha o gráfico mensal, olha o tamanho da barra de abril, né? Olha o tamanho da queda de abril. Chegou na abertura desta barra grande, ou seja, até agora o único papel que realmente está muito próximo aí de uma região de possível reversão é a Apple. Então esse papel faz sentido monitorar até o momento. Mas vamos seguindo a nossa análise. Próximo ativo, a Alphabet, que é a Google, né? Google, provavelmente você conhece aí por este nome, né? Vejam que interessante, ó, a gente teve o papel aqui no gráfico semanal rompendo em falso o seu topo e agora caminha para o falso rompimento do seu fundo, exatamente. Como é que a gente mensura o quanto que eu espero que o mercado rompa em falso? A mesma amplitude para baixo. Então o mercado não chegou ainda lá. No caso aqui da Alphabet, o objetivo ficaria na faixa dos 138 dólares. Esse é o objetivo deste papel, pelo menos aqui no gráfico semanal. Tá bem alinhado esse movimento, né? Para quem gosta de ondas de Elliott, talvez, acho que o único ativo que ficou relativamente claro aqui, né? A contagem, né? Onda 1, onda 2, onda 3, essa onda aqui em formação mais irregular, sendo uma suposta onda 4, para daí o mercado fazer a 5, tá? Gostei. Então, outro ativo que também faz sentido acompanhar, embora não esteja exatamente no ponto ideal, né? Aqui o gráfico mensal, vejam que essa mesma faixa de preços também é o topo anterior, que é a máxima lá de 2021, né? Então aqui temos uma importante zona de suporte que o mercado já está
lá, tá? A gente já vai comentar como lidar com esse tipo de cenário quando o mercado chega numa zona de suporte, como foi agora a Apple, tá se aproximando, e a Alphabet. Mais um ativo aqui que temos que caiu 25% da sua máxima, né? Aqui, outro papel que já tinha feito a máxima ainda ano passado, junto com a AMD, foi a Microsoft, tá? A Microsoft, que marcou topo em junho de 2024, né? Vem aí corrigindo, já fez uma correção importante, tá? E parece já ter chego aí numa zona, não, ainda não, né? Está indo em busca de uma região de objetivo importante. Para quem gosta de ondas de Elliott, parece que ela fez aqui uma onda 1. Opa, peraí que eu não cliquei direito aqui. Vamos começar novamente, né? Então a gente pega aqui a ferramenta das ondas, aceitando essa como onda 1, aqui a onda 2, aqui a onda 3, a 4 e a 5, né? Depois de 1, 2, 3, 4, 5 para cima, o mercado tende a fazer a suposta onda A, B e a C. Até onde que a onda ABC tende a ir? Até o fundo da 4. Esse é o usual objetivo. Aqui ficaria então na casa dos $315, ou seja, ainda tem espaço para cair, não chegou lá ainda, né? Então aqui o gráfico da Microsoft, aqui o gráfico mensal, opa, gráfico mensal, né? Como um objetivo bem fácil de ser visto, embora, na região que ela está já é uma região importante, né? Tem esse gap oculto aqui, ó, gap oculto, e o topinho anterior. Ou seja, o papel está entrando aí numa região que começa a ficar amigável, tá? Não está exatamente no ponto, mas eu acho que é um papel que faz sentido ser monitorado desde já. Já vou falar como lidar com esse tipo de papel, tá bom? E para encerrar, eu quero pegar o ativo, né, muito forte. A chamada do vídeo foram os papéis que mais caíram, entanto eu quero trazer um papel que demonstrou muita força e demonstrou bastante resiliência, que é a Berkshire Hathaway do Warren Buffett. O papel caiu só 15% da máxima formada, né? O papel fez a máxima, o seu topo histórico semana passada, olha que coisa, né? Em $538, e bateu na mínima essa semana 463, ou seja, uma breve correção natural aqui dentro do que ela vem fazendo, né? Então, olha só, um dos poucos ativos que demonstra muita força no mercado americano, a Berkshire Hathaway, tá pertinho aqui da LTA, né? É um papel que está ainda em tendência de alta, o único papel que está em tendência de alta, observando o gráfico semanal, tá? Olhando aqui o gráfico mensal, temos algo a ser percebido? Não, né? Temos aqui uma barra de reversão, atuar contra essa barra de reversão eu sei que é complexo, né? Mas, por ser o ativo mais forte, eu não me espantaria de o papel negar essa barra, lembrando que o mensal vai fechar só no final do mês, né? Ainda tem bastante tempo, certo? Mas enfim, de todos os papéis que a gente avaliou, quais são os papéis que mais me chamam a atenção, né? Primeiro, a AMD, que tem muito espaço para cair, então aqui qualquer alta eu pensaria em avaliar uma venda, tá? Uma venda nesse ativo. A Tesla é um outro papel que tem bastante espaço para cair também, né? Tá no meio aqui de uma suposta onda irregular de prazo bem afastado, eu, pelo menos no momento, não buscaria nenhum tipo de compra aqui nesse ativo. A Amazon está se aproximando de uma zona de suporte, tá? Tá se aproximando de uma zona de suporte. Vejam que este foi um papel que perdeu a sua linha de tendência de alta, né? Ou seja, um teste, né? O reteste por baixo dessa linha poderia ir acontecer, faz sentido acompanhar, mas não vejo num ponto ideal ainda, acho que o ponto ideal ficaria um pouquinho mais para baixo. A Meta foi outro papel que ainda já caiu bastante, mas tem espaço ainda para testar níveis mais relevantes, lá na casa dos 380, $390. A Apple, na minha visão, está bem próxima, tá? Então esse é um papel que faz sentido você colocar o gráfico diário, ou 60 minutos, ou o gráfico de 4 horas, e buscar algum fundo duplo, buscar um pivô de alta. É assim que você vai buscar as possíveis entradas nos papéis que estão interessantes. Então a Apple, anote aí, a Apple está bem interessante. Pode colocar o gráfico de 60 minutos ou de 4 horas e buscar um pivô de alta nessa faixa dos $160. A Alphabet, mesma coisa. Tem um pouquinho de espaço ainda, mas acho que já faz sentido analisar com atenção o gráfico de 4 horas, se o mercado ali buscar. Aqui, ó, você vem aqui nessa parte e seleciona aqui o H4 para você ver o gráfico de 4 horas, tá? E qual o próximo ativo? A Microsoft. Microsoft, ainda vejo espaço para ela corrigir um pouquinho mais, tá? Não tá num ponto maravilhoso, perfeito, embora comparado à AMD, comparado à Tesla, né? Eu ficaria atento a potenciais movimentações, tá? E a Berkshire, que é o papel mais forte, eu poderia já colocar aqui o gráfico diário
né? E buscar entradas pelo gráfico diário, né? Mesma coisa, um fundo duplo no H4 ou um novo zigue-zague ascendente para a BRKB, né? Que é a Berkshire Hathaway, ação da empresa do Warren Buffett, beleza? Antes da gente encerrar o vídeo, eu quero compartilhar um estudo bem interessante, tá? Para vocês. Esse estudo aqui é do Jeff Hirsch, que é o autor do livro Almanac do Trader, né? Traders Almanac. Tá? Eu tenho alguns anos aqui do livro dele, né? Conheci pessoalmente ele em Nova York em 2020, inclusive. E o que ele monitorou, pessoal, aqui no estudo que ele fez? Esse estudo contempla exatamente o seguinte: como que o mercado lida depois de cair mais de 10% em 2 dias. Então o mercado cai mais de 10% em apenas 2 dias. Isso aconteceu em setembro de 32, julho de 33, setembro de 38, maio de 1940, setembro de 46, outubro de 87, novembro de 2008, novembro de 2008 novamente, março de 2020 e abril de 2025, né, em que o mercado em 2 dias caiu mais de 10%. Olha que coisa interessante. Pera aí que eu acho que não pegou aqui as informações importantes. Se eu pegar de novo aqui, ó. Agora acho que vai. Agora pegou tudo. Aí, ó. Tá? Então é o seguinte, o que o mercado fez uma semana depois, o que o mercado fez 2 semanas depois, o que o mercado fez 3 semanas, 3 meses, 6 meses e 1 ano depois. Olha que coisa interessante. Então, uma semana depois do mercado cair mais de 10% em 2 dias, né? O mercado, na média, tende a subir, mas veja que tem bastante ocorrências aqui de quedas, né? Aconteceu em 32, que o mercado caiu forte, caiu 2%, perdão. Em 1940, que o mercado caiu 11% na semana seguinte. E em 2020, por incrível que pareça, em março, o mercado caiu apenas 3% na semana seguinte, tá? Agora, 2 semanas depois, já diminui as semanas negativas. Ó. Na média, o mercado subiu 2,11%. E quanto mais você dilata aqui o tempo de semanas, 3 semanas depois, o mercado subiu 4,26%. 4 semanas depois, o mercado subiu 4,49%. Né? Então aqui a gente já começa a ver algum tipo de viés autista, né? Especialmente aqui, ó, 3 e 4 semanas depois, né? A maior taxa de acerto está aqui, ó, 2 semanas depois, o mercado chegou a subir 77% das vezes, após ter caído mais de 10% em 2 dias, tá? O que a gente tem que prestar atenção aqui, ó, 3 meses depois, né? A gente tem uma média positiva, mas uma mediana negativa, né? Ou seja, às vezes que caiu muito mais forte, o que puxa a mediana para a esquerda. Aí subiu só em 44% das vezes. Mas, 6 meses depois, percebam, o mercado subiu em 88% das vezes. 1 ano depois, subiu também em 88% das vezes. Ou seja, só continuou caindo na Grande Depressão lá em 1933 e 32, aqui 6 meses depois. Ou seja, para um prazo maior, faz sentido cogitar a hipótese de se buscar algum tipo de exposição, né? Mas o próprio Hirsch coloca, né? Jogue fora seu celular, não leia jornal e desliga a televisão, porque você não vai conseguir manter suas posições abertas se você ficar acompanhando a mídia tradicional, né? Comentando os eventos e aí a volatilidade tradicional desse tipo de situação. Beleza? Então fica aqui a menção do Jeff Hirsch e do livro que ele escreve todo ano, né, que é o Traders Almanac, que é muito bacana, é muito legal. A plataforma utilizada para as análises aqui dos gráficos é a XStation 5, que é a parceira aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, dê like no vídeo, né? Dê like e, obviamente, o link para você acessar a plataforma está na descrição deste vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo análise.